Guess I'm just down and still feeling sad. Somebody knew we could your battered sort of light. One night for eternity will never cease. Something wrong is only as small as the telephone. Erev Tov, são exatamente 14 horas e 15 minutos. Eu estou para gravar já fazem aí quase uma semana, né, este estudo. Mas muitas coisas, né, ocorrem na vida da gente que, como eu sempre digo, né, se não for da vontade do Pai que aquilo ocorra naquele momento, aquilo não ocorre. E para piorar, né, eu estou aí nesses dias, estou para perder meu cartão de crédito, perder minha conta. Aliás, já digo desde já, preciso de ajuda, porque meu aluguel e a conta de água, de luz, de internet, assim, eu costumo pagar, né, com o que os irmãos nos ofertam. Agora a comida e outras coisas que sejam necessárias eu compro pelo cartão. Só que ultimamente, né, tem caído cada vez mais, né, o que os irmãos têm nos ajudado, e isso tem feito com que o meu cartão tenha subido muito. E ontem um Arri ficou de fazer um depósito, o qual não ocorreu uma série de coisas, né? A gente sabe que a gente não pode fazer planos, né? E não foi possível, né? Então será possível somente na segunda-feira. Eu vou ver o que eu faço lá com o gerente do banco. Então tudo isso, né, como eu disse para alguns, veja, não é falta de confiança em Ahu, não. São 15 anos que eu e minha esposa vivemos praticamente somente, né, pregando a palavra, estudando a palavra e pedindo ao Pai, né, que nos dê aquelas coisas que Ele sabe que nós necessitamos. Então, não se trata de descrença, não se trata de ficar desesperado, mas se trata de uma angústia, né? Porque todo mês é igual. Eu já deveria ter acostumado, né? Mas infelizmente eu ainda sou mortal, eu ainda sou um ser humano. E as coisas me preocupam. Mas vamos lá, eu não estou aqui para pedir dinheiro, eu não estou aqui, embora você querendo fazer um depósito para a gente, por favor, que eu estou realmente enroscado. Nós estamos aqui para estudar a parte 9, né, da plenitude dos gentios. E nesta parte 9, né, eu dei o nome de A Metáfora da Oliveira, tá? Eu quero pedir aqui para o nosso Pai, nosso amado Pai Yahu, que me ajude, né, a falar sobre esse assunto. Eu tenho percebido que muitos têm tido dificuldade de entender essa questão, e quando eu digo dificuldade é de entender o contrário, às vezes até. Então eu peço ao Pai, né, que eu seja o mais claro possível para que possa haver essa troca, né, haver essa troca de informações, que as pessoas entendam. Claro que eu não estou pedindo ao Pai que faça com que aqueles que Ele não deu a ver, vejam. Seria bom, mas aí é uma questão dele, não minha. Mas aqueles a quem Ele deu ver, né, que consigam entender, porque é muito importante isso. Em nome de Yahushua HaMashiach,
Que assim seja. Bom, a plenitude dos gentios, parte 9, intitulado A Metáfora das Oliveiras. Como na metáfora, né, que nós lemos na palavra da oliveira, né, esse enxerto de Axuru, né, às nações, porque o enxerto é o contrário, né, do que dizem. Na verdade, o povo de Axuru foi enxertado nas nações gentílicas, né? Então, isso finalmente fará com que os galhos procedentes uma vez da boa oliveira, como diz Shaul, né, que foram arrancados, possam ser nela reenxertados. Para o quê? Como disse o Mashiach, para que produzam os mais excelentes frutos. Nós temos que entender que o maior mal para Yashuru foi, paradoxalmente, né, vamos dizer assim, o maior bem para as nações. Não no sentido aí, né, que o pessoal usa aí, né, que o pai largou Yashuru e assumiu a igreja. Nada disso, né? Mas sim, paradoxalmente, o maior bem às nações. Aliás, né, se existe uma coisa que Shaul deixa bem claro, é que os galhos foram cortados, né, da verdadeira videira, para que o gentil pudesse ser enxertado. Entendem? Não havia possibilidade de um gentil ser enxertado na verdadeira oliveira. Quando o pai cortou vários ramos da verdadeira oliveira e os espalhou entre os povos gentios, ele tornou possível àqueles que se tornaram descendência desses, né, desses ramos cortados, a serem enxertados novamente, facilmente na oliveira. E assim, né, poderem ser trazidos de volta à oliveira mãe, a sua própria oliveira, a sua própria descendência, que representa a fé pura, né, de Axuru. Entende? Observem, essa era a única forma para que um povo escolhido pudesse continuar sendo único. Ou seja, qual era a única forma? Espalhar a semente de Abraão por todas as nações, beneficiando-as com um pacto que não era delas. E com promessas, né, que não lhe foram feitas. Assim foi. Efraim, misturado, né, a outros povos, enxertando-os com a zerá, ou seja, a semente de Abraão.
justamente para que viesse a se tornar o Melo Hagoim, a plenitude dos gentios. Observe, meus irmãos, tudo estava profetizado e determinado por Yahu para que fosse cumprida a sua promessa feita a Abraão. Em Bereshit, Gênesis 18 nós lemos assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele quem? Na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Veni Bereshu Bokol Goi Haaretz. Gênesis 18. Então, é exatamente por essa razão, né? Shaul, depois de perguntar, né, como ele diz, né? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ele está falando ao povo do seu povo, do povo Yashuru. Ele pergunta: por um acaso eles tropeçaram para que caíssem? E ele mesmo responde: de modo nenhum, mas pela sua queda a libertação foi levada também aos gentios. Para os incitar à evolução. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 11, versículo 11. Então, meus irmãos, se há uma coisa que deveria ser clara para todos, é que Yashuru, apesar de sua imensa apostasia, não tropeçou para que caísse, mas sim teve seus olhos endurecidos e suas pernas, né, encurvadas, pelo próprio Criador, para que dessa maneira especial pudessem ser os gentios conduzidos ao pacto feito com Abraão e com a sua semente. Observe, o pacto feito com Abraão não cita gentios, cita a sua descendência. Também deve ser claro, né, que esta queda ou endurecimento sobre Yashuru, né, nunca foi completa e nem total. E nem pode ser desvinculada das profecias que já temos estudado, já estamos na parte 9. Observe, não se pode esquecer, né, que outra previsão estava diretamente relacionada tanto com Efraim como com Menashe, o seu irmão mais velho, filhos de Yosef. Eles deviam se multiplicar no meio da terra, no meio das nações. E isso ficou visivelmente ilustrado através do nascimento, né, e nomes que Rocheia, Oséias, né, deu a seus 3 filhos, gerados de sua esposa Gomer, a filha de Diblaim. Como sabemos, né, o primogênito foi um menino. E a ele foi dado o nome Israel, que significa Ru semeia.
É interessante notar que esse nome foi utilizado como nome de uma cidade, né? Por causa desse menino. E que essa cidade, cujo nome era Israel, era a cidade onde Jezabel, aquela rainha idólatra, né, sanguinária, reinou e foi morta. Nós vamos ler aqui pela palavra, né, esse relato. Nós encontramos lá em Merehim Bet, segundo de Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37, que diz assim: Depois Jel veio a Gisrael, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jel pelas portas, disse a ela: Teve paz ele, que matou a seu rumo? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-no abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jel ainda desceu e sobre o seu cavalo a atropelou. Depois disso, ele entrou e, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar. Porém não acharam dela senão somente a caveira, ou seja, os ossos, mas os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. E ele disse: Esta é a palavra de Ahu, a qual falou pelo ministério de Eliarro, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Gisel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Gisel. De modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Então isso que nós lemos, nós encontramos, né, como eu disse, em Merehim Bet, segundo de Reis, no capítulo 9, versículo 30 a 37. Nós vamos ler mais um pedacinho ainda, também em segundo de Reis, agora no capítulo 10, os versículos de 1 a 11, que diz assim: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jel escreveu muitas cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciãos e aos aias dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso ru. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele.
Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha o cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios, mandaram dizer a Geu: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém constituiremos rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Gisrael. Observe, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os da grande cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e o mataram. 70 homens eles mataram. E puseram as suas cabeças nos cestos e as mandaram a Gisrael. E o mensageiro veio e lhes anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as 2 montões à entrada da porta, até amanhã. Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu rei e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra de Hu, que a Hu falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque Yahu tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Eliahu, mais conhecido ultimamente como Elias, Também já feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Gisel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então, isso que nós vemos agora nessa segunda etapa, nós encontramos em 2 de Reis, 9, versículos de 30 a 37. Então foi isso o que ocorreu com a família de Acabe, após a morte de Jezabel. Então observe, o nome de Gisel, ele evocava juízo. Porque foi onde Hu julgou os idólatras. A menção do nome do menino ensinava as pessoas o juízo. A lição disso. Yahu trataria a nação como idólatra. Entendem? O segundo filho de Roxéia foi uma menina, a qual chamaram ela de Lo-Ruanã, Lo-Ruamã, que significa não compadecida. E o caçula, um outro menino, Lo-Ami, que significa não meu povo. Por esses 3 filhos o Eterno prometia vingar o sangue que Jeú, rei de Ashuru do norte,
em seu excesso de zelo pela verdade, derramou precipitadamente no vale de Israel. Dizendo que não se compadeceria mais da casa de Ashuru, tratando-a como Ló-Rumá, ou a não compadecida. Mas apenas a casa de Arudá, e que embora Arudá o tenha deixado também, Yahu não ortogou a ela carta de divórcio. O get, né? Pelo qual pudesse ficar livre dos pactos feitos no Sinai e em Moabe. É interessante, né? A gente vai estudando e não é uma questão de dizer, faz 3 meses que eu comecei a estudar. Não querendo dizer que eu sei nada, mas há quantos anos, né, que eu leio a Bíblia e nunca tinha percebido certas coisas. Observe que aqui está se fazendo referência ao fato de que Yahu não celebrou um único pacto com Yashuru no Sinai. E o Velho Testamento? Como muitos dizem, supõem, creem e pregam. Eu mesmo já fiz isso. Observe, em Shemot, Êxodo, nós vamos ler do 24, do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim: Depois disse a Moshe: Sobre a Yahu, tu e a Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Ashuru, né? Perdão. Depois disse a Moshe: Sobe a Yahu, no Monte Sinai, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Ashuru, e adorai de longe. E só Moshe se achegará a Yahu. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com eles. Veio, pois, Moshe e contou ao povo todas as palavras de Yahu e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que Yahu tem falado, faremos. Observe, Moshe veio e falou as palavras. E o povo disse: nós faremos. Moshe então escreveu todas as palavras de Yahu e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Ashuru, sempre situando-se, é claro, dos levitas, porque eles haviam sido separados para o sacerdócio e sem herança. E enviou alguns jovens dos filhos de Ashuru, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram a Yahu sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moshe tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar que havia erigido. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que Yahu tem falado, faremos e obedeceremos.
Então tomou Moshe aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que Yahu tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram ao monte Moshe e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos. E viram o Ru de Yahu, e viram o Ru de Ashuru, e deixando, de seus pés, e debaixo de seus pés, havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Ashuru, mas viram Yahu, e comeram e beberam. Então disse Yahu a Moshe: sobe a mim ao monte e fica lá. Agora observem: e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei. Vamos dar uma paradinha aqui. Moshe foi lá com os anciãos e tal. O pai lhe disse as 10 palavras. O pai lhe disse alguns estatutos, algumas regras da Torá. Ele voltou, disse isso ao povo, escreveu o que havia sido dito por Yahu, fizeram o sacrifício pacífico, pegaram o sangue, borrifaram sobre os escritos, sobre o altar e sobre o povo. Tudo isso antes, de ocorrer o quê? O que vem aqui, ó. Então disse Yahu a Moshe: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moshe com Yahushua, Josué, seu servidor, e subiu Moshe ao monte de Ru, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. E disse mais a Abraão: quem tiver algum negócio para discutir, alguma coisa que ocorra, que se achegue a eles. E subindo Moshe ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória de Yahu repousou sobre o monte Sinai, ou Tizion. E a nuvem os cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moshe do meio da nuvem. E o parecer da glória de Yahu era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Ashuru. E Moshe entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moshe esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ainda em Êxodo, agora 34, 28, nós lemos assim: e esteve ali com Yahu 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança,
os 10 mandamentos. Então, nesse momento, aquele pacto que havia sido sancionado anteriormente, com o sangue das novilhas, né, ficou inutilizado. Por quê? Porque enquanto Moshe estava lá em cima, 40 dias e 40 noites, o povo lá embaixo passou a adorar o bezerro de ouro. Quando Moshe vem descendo com as 2 tábuas, que ele vê tudo aquilo ocorrendo, ele quebra as 2 tábuas que continham as Aseret Ha-Devarim, ou seja, as 10 palavras, que são popularmente conhecidas mundialmente como os 10 mandamentos. Observe, um povo pecador como aquele não podia viver por uma lei tão estrita. Embora, como Shaul faz questão de lembrar, uma lei santa, justa e boa. E assim, Yahu foi dando novos mandamentos que foram sendo acrescentados às 10 palavras. Inclusive, né, o que ordena um dia por ano para gemer por seus pecados e confessá-los a fim de alcançar perdão. Isso requereu a celebração de uma segunda aliança em Moabe. Nós lemos em Devarim, Deuteronômio 29, de 1 a 9. Essas são as palavras da aliança que Yahu ordenou a Moshe. Antes de continuarmos aqui, vamos deixar bem claro que aquela aliança que havia sido feita, que foi espargido sangue e tal, perdeu a validade por causa da adoração ao bezerro. Ao chegar em Moabe, fizeram a segunda tentativa de aliança. Deuteronômio 29, de 1 a 9. Essas são as palavras da aliança que Yahu ordenou a Moshe que fizesse com os filhos de Ashuru, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moshe a todo Yashuru e disse-lhes: Tende visto tudo quanto Yahu fez perante vossos olhos, na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os seus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém não vos tem dado, Yahu, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou Yahu, vosso Hu. Vindo vós, pois, a este lugar, Tizion, né? Rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo de Manassistas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpri-as,
para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, nós percebemos que essa aliança, essa tentativa, essa segunda tentativa de aliança, foi feita pouco antes da entrada na Terra da Promessa. Praticamente 40 anos depois da primeira que ficou inválida. E não há indícios, né, que nessa segunda aliança, nessa segunda tentativa, haja sido derramado sangue para sancionar essa lei, sangue para sancionar essa aliança, tal como teria que ocorrer, como ocorreu naquela primeira vez, antes das tábuas serem quebradas. Portanto, isso me leva a crer que o sangue dessa segunda aliança, por não ter sido derramado, é o sangue derramado por Yahushua no madeiro, para tornar novamente válida, né, a aliança, e assim todo Yashuru, temente a Hu, pudesse voltar a comparecer perante ele, sem a necessidade de um intercessor, sem a necessidade de um sacerdote ou de qualquer outro homem. Então, meus irmãos, quando do retorno, né, do Mashiach será realizada, aí sim, a aliança prometida, segundo a qual Yashuru já não irá necessitar mais de perdão, porque não mais pecará, não mais necessitará de um intercessor, porque falará diretamente com Hu e terá méritos para isso. Não mais necessitará de um libertador, porque já estará livre. Não mais necessitará de professores, porque todos conhecerão a Yahu. Veja, em Irmiyahu, Jeremias, né, 31, versículos de 31 a 34, diz assim: eis que dias vêm, diz Yahu, em que farei uma aliança nova com a casa de Ashuru e com a casa de Ahudá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahu. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru, depois daqueles dias, diz Yahu. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Hu e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei a Yahu, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior deles, diz Yahu. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então observem, a quase totalidade daqueles que servem, que dizem seguir e servir ao Deus da Bíblia, dizem que o Mashiach cumpriu essa aliança.
Aí eu pergunto, todo mundo conhece o nome de Yahu? Porque todos o conhecerão. Não existe mais a necessidade de ninguém ensinar a ninguém, todo mundo já sabe tudo. Será que desde o pequeno até o maior todos já foram perdoados pela sua maldade? Observe, porém a minha lei no seu interior. De cada 10 pessoas, ou de cada 100, ou de cada 1000, que dizem servir ao Hu da Bíblia, não conhece a lei, nem de ler, quanto mais está no seu interior, escrita no seu coração. Isso já aconteceu? Então nós vemos que não teve uma segunda aliança. Nós tivemos uma primeira que foi quebrada, uma segunda que não aconteceu, uma terceira em Horebe que não teve validade. E aí sim, nós tivemos o derramamento de sangue do Mashiach no madeiro para validar toda aquela aliança que a grande maioria dos ignorantes chama de Velho Testamento. No presente, nós aguardamos essa nova aliança. Enquanto que a aliança de Moabe envelhece. Apesar do derramamento de sangue de Yahushua no madeiro, por nossa incapacidade de a cumprirmos sem a ajuda de Yahu. Nós precisamos de professores, nós precisamos que ele nos chame, nós precisamos do Espírito dele, nós precisamos, enfim. Onde está a segunda aliança? Não ocorreu ainda. Entendem? Então nós estamos vivendo um momento da plenitude dos gentios, é o momento onde os gentios, com descendência de Abraão, por intermédio de Efraim, quando eu digo Efraim, eu digo as 10 tribos e meia, né, que viviam no norte, que estão espalhadas por todo o mundo, estamos sendo preparados. Mas para isso o Pai tem que chamar, o Pai tem que nos dar a fé, o Pai tem que nos ajudar a cumprir os seus mandamentos, o Pai tem que nos dar um aio, né? Ou seja, alguém que nos ensine, para que então no retorno de Yahushua HaMashiach, aí sim seja feita essa nova aliança, onde aqueles que receberem, né, como está escrito em Apocalipse, a primeira ressurreição, terão a lei no coração, saberão quem é Yahu. Nenhum deles terá que chegar para outro e dizer Yahu é o nome do nosso Pai. Vocês estão me entendendo? Isso é muito importante ser entendido. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm assistido, né, a esta
esta série e me parece que não estão entendendo. É interessante porque a maioria das pessoas que tem conversado comigo sobre essa série, né, da plenitude dos gentios, são pessoas que leram o pacto e dizem ter entendido e se dizem efraimitas. Essa série aqui da plenitude, ela simplesmente está esmiuçando pedaços, trazendo mais informação a respeito do que nós estudamos no pacto. Por isso nós vamos começar um estudo um pouco diferenciado aí com todo mundo. Inclusive, se você não iniciou pelo pacto, se você ainda não está fazendo parte, né, do nosso grupo, eu o convido, né? Nós não cobramos pelas nossas apostilas, não cobramos pelo nosso serviço, não cobramos pelos nossos atendimentos, não cobramos pelos nossos estudos, não cobramos pelos nossos vídeos. Nós pedimos apenas uma ajuda para poder comer, morar, ter internet, enfim, as coisas básicas, né? Pagar o telefone, pagar água, luz, aluguel. Querendo se juntar a nós, escreva por e-mail que vai estar escrito aí embaixo. Ok? Então, meus irmãos, necessito urgentissimamente do Viu Metal, infelizmente. Estou prestes a perder minha conta no banco, perder meu cartão de crédito. E aí eu não sei como que vai ser. Porque essas duas coisas dá pra gente ir levando, né? Por mais mão fechada que a grande maioria das pessoas que se dizem irmãos seja. Mas aí vai ficar difícil. Então eu peço que entre hoje e segunda-feira pela manhã, não é nem segunda-feira o dia todo, façam depósitos. Do quanto puderem, nós somos contra dízimo, nós somos contra tudo isso. Mas nos ajudem, para que nós possamos continuar ajudando. Porque senão vai começar a ficar inviável. Beijo na testa e no coração de todos. Eu desejo uma ótima tarde, né? Dentro de 2h30, 3 horas no máximo, entraremos no primeiro Shabat do mês 4. Eu desejo então desde já Shabbat Shalom. E esse é o nosso estudo para esse Shabbat. Beijo na testa e no coração. Shalom. Eu me vou. me ocultará. Fui ver minha história da primeira voz. Fin no hay recuerdos. Mi actuación se escribe en la sombra, el anhelo que se fue.
Música